Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou estudante de Engenharia de Produção e faço parte da Liga Acadêmica de Engenharia dos Materiais, liga acadêmica que é coordenada pelo professor Rômulo Martins. E hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a estrutura e propriedades das cerâmicas. Antes de aprofundar mais no assunto, é bom revisar o que é ligação, né? As ligações podem ser metálica, iônica e covalente. A ligação metálica seria metal com metal, iônica não metal com metal e covalente não metal com não metal e outras peculiaridades, né? Interação interatômica, ligação iônica e ligação covalente. Muitas cerâmicas exibem uma combinação desses dois tipos de ligação, sendo o grau de natureza iônica dependente da eletronegatividade dos átomos. O que isso significa, né? Sabemos que em uma ligação iônica, deixa eu botar aqui o slide para mostrar, uma ligação iônica é um não metal com um metal. As características desses materiais, desse tipo de, como é que eu posso dizer, de átomo que está sendo utilizado aí, vamos pressupor o seguinte: um átomo X, ou um átomo A e um B. Esse primeiro átomo, ele é um não metal. Normalmente os não metais, eles precisam de poucos elétrons na sua camada de valência para se estabilizar, diferente dos metais, que eles possuem poucos elétrons na sua camada de valência. O que ocorre? Os metais doam esses seus últimos elétrons, né, na sua camada de valência, para a sua camada de valência ser a camada anterior, que já está completa, já está estável, e assim completar a camada de valência do material não metálico, ocorrendo uma ligação iônica. Uma vez que as cerâmicas são compostas por pelo menos dois elementos e, frequentemente, mais que isso, suas estruturas cristalinas, em geral, mais complexas que as dos metais. Como é que eu posso explicar? Quando ocorre uma ligação metálica, normalmente os materiais metálicos, os elementos que compõem os materiais metálicos, possuem poucos elétrons na sua camada de valência. O que ocorre? Eles jogam para fora esses elétrons ficam livres, porém perto da sua camada, camada de valência. Diferente de uma ligação iônica, como eu acabei de explicar. Uma ligação iônica, um metal doa, né? Um metal ou um elemento químico aí, metal, doa seus últimos elementos na sua última camada para estabilizar o não metal, ou seja, ele se torna o íon, né? Ele se torna um íon de certa forma, porque ele fica com polos, né? O não metal ele fica carregado eletronegatividade negativa e o metal ele fica positivo, porque ele doa elétron, ele doa seus últimos elétrons e fica com carga positiva superior aos elétrons, enquanto o não metal fica com a quantidade maior de elétrons. Materiais cerâmicos nos quais a ligação atômica predominante é iônica. As estruturas cristalinas podem ser consideradas como sendo compostas por íons eletricamente carregados, em vez de átomos. Foi o que eu falei agora. Estruturas cristalinas cerâmicas estáveis são formados quando os ânions que envolvem o cátion estão todos em contato com o cátion.
Vamos lá. O primeiro tópico, né, o primeiro ponto, as estruturas cristalinas podem ser consideradas como sendo compostas por íons eletricamente carregados, em vez de átomos, né? Quando isso ocorre, é criado o cátion e o ânion. O que seria o cátion? Ele estaria carregado eletricamente com a carga positiva. Seria o átomo que doou seu último elétron e se tornou eletricamente positivo. E o ânion seria o não metal, nesse caso, que recebeu um elétron e ficou com mais elétrons em sua composição. Sendo assim, ficou eletricamente carregado negativamente. Aí é um exemplo de como seria uma estrutura estável, tá? A primeira aqui, ó, pode perceber que os ânions estão bem mais próximas do cátion, que está aqui no centro. A segunda também. Já na terceira, o cátion está bem distante, é bem pequeno, né? Já não fica mais estável. Cerâmicas à base de silicatos. O que seriam os silicatos? Os silicatos são materiais compostos principalmente por silício e oxigênio, os dois elementos mais abundantes na crosta terrestre. Consequentemente, a maior parte dos solos, rochas, argilas e areia enquadram-se na classificação dos silicatos. Os silicatos, né, são materiais compostos principalmente por silício e oxigênio. Abaixo vem as características e tal, ou seja, os silicatos estão presentes em vasos que muitas vezes nós compramos e tal, aqueles vasos de argila, né? É um tipo de material cerâmico, sílica. Quimicamente, o silicato mais simples é o dióxido de silício ou sílica. A sílica pode existir como sólido ou vidro não cristalino, com elevado grau de aleatoriedade atômica, que é característico dos líquidos. Tal material é chamado de sílica fundida ou sílica vítrea. O que seria não cristalino com elevado grau de aleatoriedade atômica. Muitas vezes é conhecido como vítrea ou amorfo, um tipo de material amorfo. O que seria? O material cristalino, ele é considerado cristalino porque na sua estrutura podemos dizer que ele segue uma ordem, tá? As suas moléculas seguem uma ordem. Bom, suponhamos um hexágono, um pentágono. Eles seguem um padrão. E aqui, como está dizendo, a sílica pode existir como sólido ou vidro não cristalino. Resumindo, não cristalino não segue um padrão com elevado grau de aleatoriedade atômica. Quando é citado dessa maneira, como está dizendo no final, ou sílica vítrea. Esse vítrea também pode significar amorfo. Na sua estrutura atômica, os átomos não se organizam com um padrão, eles são aleatórios. Carbono. O carbono é um elemento que existe em várias formas polimórficas, assim como no estado amorfo. Como eu falei antes, o que seria amorfo? Vou botar aqui. Vamos lá. A sílica pode existir como sólido ou vidro não cristalino, com elevado grau de aleatoriedade atômica. Ou seja, a não padronização dos átomos pressupõe que ele seja um material amorfo, né? O tratamento dos materiais à base de carbono enfocará as estruturas e características
da grafita, diamante, fullerenos e nanotubos de carbono, além dos seus usos atuais e potenciais. Usos atuais e potenciais seria sua aplicabilidade no dia a dia. As propriedades físicas do diamante o tornam um material extremamente atrativo. Essas características se devem à sua estrutura e às fortes ligações covalentes interatômicas. No início desse vídeo, eu falei que existe ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente. Uma ligação iônica seria um não metal com metal, uma ligação metálica seria metal com metal, e uma ligação covalente é uma ligação com não metais com não metais. Essa é uma das propriedades mais peculiar dos materiais cerâmicos. Eles podem conter ligações iônicas ou ligações covalentes para se tornar um material cerâmico. Exemplo, uma liga metálica, certo? Uma liga metálica é formada de dois metais, mas vamos supor um cabo de aço. Um cabo de aço, na sua estrutura atômica, nele é adicionado moléculas de carbono, né? Depois eu vou falar sobre isso. Para que servem essas moléculas de carbono tem um pouco a ver sobre a região plástica, onde chega esse tipo de material. Mas enfim, vamos focar aqui. Os materiais cerâmicos eles podem ter ligações iônicas e ligações covalentes. A prova disso está aqui, ó, na quarta linha. Características da grafita e diamante. Ambos são ligações covalentes, né? Conceito. Deixa eu passar esse conceito aqui, eu vou logo... Carbono é um elemento que existe em várias formas polimórficas, assim como no estado amorfo. O que seria essa forma polimórfica? O diamante é considerado uma forma polimórfica do carbono. E o que seria polimorfismo, né? Uma forma polimórfica. É o fenômeno em que os sólidos cristalizam-se em mais de uma estrutura cristalina. Ou seja, o carbono, o diamante é uma forma polimórfica do carbono, né? Hoje o diamante é o material mais duro encontrado na Terra. Como assim duro? Fala em relação à dureza. Esse tipo de material, muitas vezes, o diamante em si, ele é utilizado em maquinário industrial para fazer cortes em superfícies extremamente rígidas, né? Que nenhum outro tipo de material pode fazer esse corte, a não ser o diamante. No final eu vou explicar um pouco sobre a questão de duro. O que seria essa palavra duro, que na verdade se chama dureza. É uma das características do diamante, que é um material cerâmico. Fratura frágil das cerâmicas. Na temperatura ambiente, tanto as cerâmicas cristalinas quanto as não cristalinas, que essas não cristalinas podem ser vítreas ou amorfos. Em vários, dependendo do livro, vai ter essa, como eu coloquei aqui, esse slide, eu não coloquei amorfo, eu coloquei vítrea, mas poderia ser amorfo, né? Voltando para o slide, tanto as cerâmicas cristalinas quanto as não cristalinas quase sempre fraturam antes de qualquer deformação plástica possa ocorrer em resposta à aplicação de uma carga de tração.
O processo de fratura frágil consiste na formação e na propagação de trincas. Vamos lá, por onde eu vou começar a explicar o que seria deformação plástica. Vamos falar de outro tipo de material, o plástico, ou não, plástico não, polímero. Normalmente os materiais poliméricos, né, nós conhecemos como plástico. Quando pegamos esse tipo de material, o plástico bolha, por exemplo, vamos dizer assim, um plástico qualquer, nós pegamos na sua extremidade e esboçamos um ensaio de tração, ou seja, aplicar forças em direções opostas. Esse material ele consegue voltar, não totalmente, mas boa parte, ao seu tamanho anterior. Ou seja, ele não saiu da região elástica. Já os materiais cerâmicos, aqui, ó, quase sempre fraturam antes de qualquer deformação plástica. Possa ocorrer em qualquer aplicação de uma carga de tração, ou seja, uma das, assim, podemos dizer, fraquezas dos materiais cerâmicos é a não resistência à tração, né? Ou seja, qualquer esforço, qualquer esboço de tração em materiais cerâmicos vai ocorrer uma propagação de trincas, como muitas vezes a pessoa, a cerâmica, sim, a cerâmica, eu estou falando de cerâmica mesmo, cerâmica de chão, coloca em piso de casa, parede, a cerâmica quebrou, não é quebrar, né? Antes desse fenômeno acontecer, de acontecer uma fratura nesse material, a aplicação de forças para lados opostos faz com que haja uma propagação de trincas internas, com que essas trincas vão acarretar em uma fratura no material cerâmico. Ou seja, o material cerâmico ele não é resistente à tração. Como é usual, normalmente materiais cerâmicos não são expostos a uma carga de tração, normalmente é uma carga de compressão, né? Utilizado em pisos. Aí sim, é uma propriedade boa dos materiais cerâmicos. Mas quando é colocado em materiais, quando é exposto à tração, facilmente é fraturado. A medida de habilidade de um material cerâmico em resistir à fratura quando uma trinca está presente. Ela é especificada em termos de tenacidade à fratura. Vamos lá. O diamante ele é um material extremamente duro. O que seria essa palavra dura? Na verdade, o diamante ele tem um alto nível de dureza. O que seria dureza? Resumindo, seria a capacidade de retirar massa. Só que aqui na terceira linha, temos de tenacidade à fratura. Se eu pegar um material cerâmico e jogar ele de uma determinada altura, ele vai fraturar facilmente, sem sombra de dúvida. Claro que alguns materiais vão fraturar muito mais fácil. Outros já não vão romper essa fratura facilmente. Mas o que seria tenacidade? Tenacidade é a capacidade, podemos dizer assim, resumidamente, bruscamente, é a capacidade de absorver impacto. Um material duro, que tem alto nível de dureza, nem sempre vai ter um alto nível de tenacidade, né? Por isso, ela é especificada em termos de tenacidade à fratura. Comportamento elástico. O comportamento elástico, tensão, deformação elástico para os metais, para os materiais cerâmicos, usando ensaios de flexão semelhante aos resultados obtidos dos ensaios de tração em metais.
Ou seja, como eu estava explicando antes, o comportamento, a diferença entre o comportamento elástico e o comportamento plástico, né? Os materiais cerâmicos, eles entram facilmente nessa região plástica, onde não há, podemos dizer assim, que é uma região que, se ele chegar nessa região, não há mais volta. É quando fratura. Não tem como pegar uma cerâmica e fazer ela voltar ao seu estado sem com que ela passe por processos, né? Sim, o comportamento elástico. Vou falar um pouquinho. Comportamento elástico. Exemplo, no início do vídeo eu falei sobre uma liga metálica, e nessa liga metálica ela é adicionada carbono. O que ocorre quando em uma liga metálica é adicionado carbono? Na verdade, antes de tudo, existe um limite. Da composição da liga metálica só pode ser adicionado 2,14% de carbono à liga metálica. Claro, 2,14 é o máximo, mas raramente é utilizado. Mas para que serve? Vamos lá, vou ler de novo. O comportamento tensão-deformação elástico para os materiais cerâmicos usando ensaios de flexão, semelhante aos resultados obtidos dos ensaios de tração em metais. Ou seja, os materiais metálicos também entram muito fácil na região plástica. Ou seja, é uma região, se eu pego uma barra de ferro e exerço força sobre ela, e ela meio que, como é que eu posso dizer? Ela sofre uma deformação. É notável que essa deformação, para fazer esse material metálico voltar ao seu estado atual, seu estado inicial, é muito complicado. Ou seja, adicionando carbono vai mudar as propriedades desse tipo de material, no caso a liga metálica. No caso aí, o que eu estou falando, para entender assim aprofundadamente, seria um estudo mais aprofundado, teria que ser um vídeo, uma aula maior, né? Exemplo, cabos de aço. Aqueles cabos de aço que seguram as pontas. Aqueles cabos de aço, eles não são simplesmente aço puro, né? Nas suas moléculas, na sua estrutura cristalina, a nível molecular, é adicionado carbono. Com isso, ele reduz um pouco, como é que se diz? Ele aumenta, no caso, ele não reduz, ele aumenta o limite até onde o material metálico ele pode ser, literalmente assim, falando popularmente, esticado. Ele pode ser alongado sem que haja a fratura em seu material. Aqui seria a aplicabilidade de materiais cerâmicos, né? Exemplo, como eu falei, silicatos, né? Os materiais que possuem silicatos, tijolos e telhas, né? Revestimentos de pavimentos e paredes. Ou seja, revestimento de pavimentos, suponhamos assim um piso. Um piso normalmente ele é exposto a altos níveis de pressão. Eu digo pressão de estar suportando carga, grandes cargas, né? Em um único ponto, ou às vezes até toda a sua face. No caso, uma cerâmica, né? A cerâmica fina e ornamental, refratários, equipamento sanitário,
cerâmicos técnicos. O que seriam esses cerâmicos técnicos? Alguns tipos de... Pronto, esses cerâmicos técnicos e abrasivos, né? Seriam materiais que teriam que suportar grandes níveis de temperatura, ou seja, suportar altos níveis de temperatura. E essa é uma das propriedades das cerâmicas, né? Que, bem diferente dos metais, eles conduzem o calor muito facilmente, eles conduzem temperatura muito fácil, né? E a tubagem, como falei antes, os materiais cerâmicos, eles são usados, por exemplo, abrasivos, cerâmicos técnicos, fornos industriais, né? O revestimento desse tipo de objeto, muitas vezes ele é cerâmico, porque a cerâmica, os materiais cerâmicos em si, eles são materiais isolantes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre materiais cerâmicos, né? Sua estrutura e suas propriedades.